Sim, eu fui atingida por aquele mal de esse livro é tão incrível que eu não sei como falar a respeito. Isso geralmente acontece comigo quando eu gosto muito de uma história, não só livro. Tudo que eu gosto muito, e aí na hora de indicar para as pessoas eu fico, e agora? Como é que eu vou explicar para as pessoas por que eu gostei tanto? Eu fico escolhendo a dedo as palavras, sabe? Pensando como é que eu vou conseguir transmitir isso. Mas um dia eu supero esse meu medo, esse meu receio, essa minha insegurança, na verdade. Então nesse vídeo eu vou deixar esse receio para trás em relação a esse livro aqui, Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, que eu li no ano passado. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje então é pra gente conversar sobre esse livro aqui. Deixa eu tirar da caixa para mostrar pra vocês. Pra gente conversar sobre Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Esse foi o livro enviado em setembro de 2019 pela Tag Curadoria e eu li em setembro mesmo, mas só agora eu tô aqui pra gente conversar sobre ele. Intérprete de Males é um livro de contos, tem 9 contos nesse livro, eles foram escritos pela Jhumpa Lahiri. Ela é inglesa, ela nasceu em Londres, é naturalizada americana, mas ela tem descendência indiana, seus pais são indianos. Inclusive é essa característica que une esses contos. Ou eles se passam na Índia, ou são com indianos imigrantes, né, vivendo em outros países. Aliás, não em outros países, indianos vivendo nos Estados Unidos. Então a gente tem muito forte aqui nos contos desse livro a questão do imigrante. E eu achei incrível, assim, foi o que eu mais gostei nesse livro. Foi o que ele despertou em mim, foi o que ele me fez perceber. Alguns livros você começa a ler e você já tem, ainda que superficialmente, uma ideia do que você vai encontrar naquele livro. Outras vezes você pega um livro assim meio que no escuro e é surpreendido totalmente com o que você vai encontrar ali, e foi o que aconteceu comigo com esse livro. Recebi esse livro em setembro pela Tag Livros, né, a Tag Experiências Literárias. Eu não conhecia o livro, eu não conhecia a autora, comecei a ler sem ter nem noção do que eu pudesse encontrar. E aí essa questão do imigrante pegou muito forte em mim. E eu já tinha, claro, parado para pensar nessa questão do imigrante. Nós vemos muitas notícias nos jornais a todo momento, né? Só que eu nunca tinha parado para pensar como esse livro me fez pensar, sabe? Que é enxergar o imigrante enquanto indivíduo. Porque eu já tinha muito pensado na questão do imigrante como na questão social, sabe? Pensado no geral. O que isso reflete, o que isso abarca, o que é que a gente tem que considerar. Mas eu nunca tinha parado para pensar na questão do imigrante indivíduo. Olhar para aquela pessoa, para aquele sujeito específico. E os contos desse livro permitem isso. Eu achei incrível. E talvez isso nunca tivesse me tocado, talvez isso nunca tivesse ficado nítido para mim antes, por conta da minha experiência mesmo, da minha vivência. Eu nunca saí nem da minha cidade. Claro que já viajei, mas nunca morei em outro lugar. A cidade em que eu nasci é a cidade em que eu moro até hoje. É claro que é totalmente diferente você sair apenas da sua cidade ou sair apenas do seu estado, que você sair do seu país, né? Tem um peso muito maior isso. E um peso maior ainda quando você não saiu por livre e espontânea vontade, né? Tem as migrações forçadas, que você teve que ir para outro lugar, porque onde você nasceu já não tinha mais condições de você continuar ali. Mas isso me tocou profundamente nessa leitura. Perceber a questão do imigrante enquanto indivíduo. Essa sensação de não pertencimento, essa sensação de deslocamento. Você está totalmente distante de tudo que era natural para você. Tudo que você reconhecia, sabe? Tudo que você precisava para se reconhecer no mundo, de repente você não tem mais. E os contos desse livro, apesar de curtos, eles me transmitiram isso de uma forma muito profunda. Quem indicou esse livro para a Tag foi a Rupi Kaur. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando alguns fatos sobre a autora. Achei interessante a Rupi ter indicado a Jhumpa. Elas têm descendência indiana, né, então elas têm isso em comum. Mas eu percebo que existem semelhanças também no trabalho delas, na forma como elas se expressam através das palavras, por conta dessa... qual seria a palavra? Da forma breve com que elas conseguem transmitir tanta coisa. A Rupi através da poesia, a Jhumpa aqui, no caso, através dos contos. A Rupi Kaur é um tanto criticada por algumas pessoas pela poesia que ela faz, né? Muitas pessoas consideram que aquilo não é poesia, que qualquer pessoa escreve aquilo. Eu discordo, já disse isso algumas vezes,
mas quem já leu sabe como são as poesias dela, né? São muito curtinhas, mas eu acho que ela consegue transmitir bastante coisa através das poesias dela. Eu particularmente gosto, e a Junpa também faz isso com os contos muito breves. Inclusive tem aqui nessa revista, que sempre é enviada, né, junto com os livros da Tag Curadoria, com textos extras sobre o livro. E aí tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês. Salvo engano, uma frase atribuída ao Edgar Allan Poe, que é muito conhecido, muito aclamado por seus contos, mas que diz o seguinte, que os contos, eles são embasados em dois pilares principalmente, é a da brevidade e do efeito. E cara, a Jhumpa Lahiri, a meu ver, consegue isso. São contos breves, em poucas palavras ela consegue alcançar o efeito esperado no leitor, sabe? Que a meu ver é o que a Rupi também consegue com algumas das poesias dela. Transmitir bastante coisa, né, causar um efeito com a brevidade, com a escolha de poucas palavras. Então é interessante que eu achei que o trabalho delas se assemelha aí nesse sentido. E um segundo ponto que se assemelha assim, no trabalho das duas é que elas mantêm muito forte as suas raízes, a sua descendência indiana no seu trabalho. Aqui, como eu disse, ou os contos se passam na Índia, ou são indianos vivendo nos Estados Unidos, e a Rupi também tem muito da sua cultura na sua poesia. Eu falo sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a autora, mas a forma como ela escreve, como ela escolhe escrever, né, que é sem pontuação, só tem letra minúscula, não tem letra maiúscula, e isso é uma característica da sua cultura, ela explica isso, enfim. Então ela sempre mantém muito forte nos escritos delas, as suas raízes. E eu acho isso muito interessante, assim, porque elas são autoras muito lidas, né? Mesmo fora da sua cultura, lidas em outros países. E é interessante que elas conseguem levar muito do seu país através da sua literatura para outros lugares. Eu gostei de todos os contos desse livro, claro que de uns mais do que outros, mas não teve nenhum conto que eu desgostei. Não teve nenhum conto que eu li e falei, esse conto eu não entendi, esse conto eu não gostei. Eu tenho aqui algumas anotações, eu li lá em setembro, né, então não tá tão fresco assim na minha memória, mas eu vou falar o que eu me lembrar, sem entregar muito da história para vocês. O primeiro conto se chama Uma Questão Temporária, e nesse conto a gente acompanha um casal. E esse casal, eles viveram há pouco tempo uma situação traumática, uma situação triste, que acabou os afastando. É um momento delicado para os dois, eles estão vivendo uma situação delicada, e a convivência está um pouco difícil. Acontece, porém, um problema técnico ali no lugar onde eles moram, e durante um tempo, durante 1 hora, eles vão ficar sem eletricidade, sem luz elétrica. À noite, que é quando os dois estão em casa. E esse momento acaba os aproximando de alguma forma. Eles acabam criando uma rotina aí nessa hora escura, né? Nessa hora em que eles ficam sem luz. E o conto parece caminhar para um rumo, mas a Jhumpa nos surpreende e a história vai para um outro lado, que é coerente, mas eu acho que dificilmente é o final que o leitor vai esperar. O segundo conto se chama Quando o Senhor Pirzada Vinha Jantar. Tive que tirar e posicionar a câmera de novo, talvez tenha mudado um pouco o ângulo. Mas então, eu estava falando do segundo conto, e ele é contado sob a perspectiva de uma criança. Foi um dos contos que mais mexeu comigo, assim, nesse livro. É narrado por uma criança, e é uma criança que passa a ter um pouco de consciência da guerra, dos conflitos, de questões que ela talvez nunca tivesse parado para pensar. Quando ela passa a ter consciência da guerra, sabe, consciência da violência, e como isso é marcante. Esse ponto me fez, inclusive, me lembrar de uma experiência pessoal minha, né? Claro que não tão forte, não nesse nível, mas me remeteu a essa lembrança quando eu era criança, e eu comecei a assistir jornal. Eu não era tão novinha assim, mas eu não assistia jornal antes, né? Noticiário, se estava passando na TV, eu não ficava prestando atenção. E aí eu tenho muito forte na minha memória, uma vez que eu estava assistindo o jornal e eu estava realmente prestando atenção nas notícias, e como aquilo me marcou. Tanto que, pouco tempo depois de eu começar a ver jornal às vezes e perceber as notícias, eu ganhei uma daquelas fitinhas do Simão do Bonfim, sabe, que a gente amarra no braço e faz 3 pedidos. Então, um dos meus pedidos foi que o meu pai e a minha mãe nunca fossem pra cadeia, porque eu tava vendo essas notícias na televisão, ficando aterrorizada com o que eu tava vendo, compreendendo
parcialmente, né? Claro que eu não consegui entender totalmente aquilo que eu estava escutando, mas eu ficava muito assustada com as notícias. E daí eu fiz esse pedido. Então esse conto é muito sobre isso, sabe? Uma criança começando a ter um pouco de consciência de conflitos, de guerra, de violência. O quarto conto também gostei muito dele, que se chama Um Durwan de Verdade. Eu não sei se é essa a pronúncia correta da palavra, mas significa porteiro. Creio que seja essa a tradução pelo que eu pesquisei, um porteiro de verdade. E esse conto traz a história de uma senhora, ela é indiana, porém ela vive nos Estados Unidos, e ela é meio que a porteira ali de um prédio. Os moradores a contratam, não sei se ela é contratada, né, vamos dizer assim, mas os moradores desse prédio permitem que ela viva ali, ela tem um quartinho ali nos fundos, então ela mora ali. Em troca disso, né, em troca da moradia que esses moradores dão a ela toma conta do portão ali, da entrada desse prédio, ela também faz uma limpeza ali na parte externa, nas escadas, enfim. E ela sempre conta para as pessoas que quando ela vivia na Índia, ela tinha uma vida muito diferente, ela tinha uma vida de luxo, ela era muito elegante, que ela tinha muito dinheiro, que as roupas que ela usava eram da seda e tal, enfim, ela sempre conta isso, que a realidade dela na Índia era outra. E ali nos Estados Unidos ela mora de favor, né, nos fundos de um prédio. E ninguém dá muita bola para essas histórias que ela conta, não. Todas as pessoas a tratam como assim, nossa, é essa senhorinha aí que conversa muito fiado, sabe? Ninguém dá bola para as histórias dela. E foi isso que mais me surpreendeu nesse conto. Como as pessoas podem ignorar totalmente a vida do imigrante. Ninguém demonstrou muito interesse em realmente escutar, em realmente conhecer a história dela. E se for verdade isso que ela está dizendo? Ninguém para ouvir a história dela. Ninguém está interessado em ouvi-la. Ou mesmo as pessoas que a escutam não a levam a sério. Eu gostei muito do sexto conto, que se chama Senhora Sem. E não vou entrar em detalhes sobre a história, mas aqui a gente conhece um casal de imigrantes, saíram da Índia, né, estão morando nos Estados Unidos. E esse conto passa tão perfeitamente essa sensação de deslocamento que o imigrante pode sentir. A gente percebe isso principalmente através da figura da mulher, da esposa. Ela sente muita falta, ela sente muito essa sensação de ser uma outsider, sabe? De não pertencer àquele lugar onde ela está. Ela fica sempre buscando pequenos traços, pequenos pontos da cultura deles que ela possa ainda fazer no lugar onde ela está agora, principalmente através da culinária. Ela fica sempre tentando fazer uns pratos típicos, sabe? Então é um conto que passa muito isso. Que você sai de um lugar, você precisa sair de um lugar, mas toda a vivência que você construiu de sempre, isso não vai simplesmente deixar de existir, você não vai se adequar tão facilmente assim a uma realidade totalmente diferente, né? Povos, uma cultura totalmente distinta da que você está habituado. Vou parar por aqui, senão vou querer falar de todos os contos, mas como eu disse pra vocês, gostei de todos os contos desse livro, uns mais que outros, mas no geral, todos me agradaram, todos me passaram algo, todos me fizeram pensar, me fizeram aprender algo. Livro incrível, gente, eu espero que vocês tenham oportunidade de ler. E por incrível que pareça, eu aqui teci tantos elogios pra esse livro, porque, a meu ver, ele realmente merece. Mas olha que curioso, esse é o livro de estreia da Jhumpa Lahiri. Então ela estreou na literatura com esse livro, que é sensacional. Esse livro foi lançado, foi publicado em 2000, então já tem 20 anos em que a autora publicou esse livro. E foi a sua estreia na literatura, assim, uma senhora estreia. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já leram esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se você gostou, se não gostou. Se ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que sai um vídeo novo. Deixe seu joinha que assim eu fico sabendo que você gostou. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem, que você se cuide. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos, tchau!